Amém. Boa noite, a paz a todos. Glória a Deus. Feche os seus olhos rapidinho, curva a sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, quão bom, Senhor, é estarmos aqui nessa noite, em comunhão, em adoração diante do Senhor. Pai, pedimos a Tua proteção, a Tua direção para esse momento. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, que venhamos sair daqui edificados, transformados, com mais do que apenas uma informação na nossa mente, Senhor, mas queremos a Tua palavra implantada em nós, Pai, que ela faça parte do nosso corpo, do nosso dia a dia. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar, se manifeste, fala conosco, ó Deus, precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, povo. Para quem não me conhece, sou o Guilherme, sou da casa aí, sou da Paz Church, amém. Como o pastor disse aí também, né, a cidade está celebrando aí, né, temos até a festa da Facilpa aí. Apesar do meu look, eu não vou na Facilpa, tá, irmão? Fique em paz. E hoje eu quero estar ministrando aí uma palavra ao seu coração. E o tema da nossa mensagem é postura do reino, amém? Pergunta aí pro seu irmão, você tem a postura do reino? Que negócio é esse aí, né? Vamos descobrir isso em nome de Jesus. O texto-chave aí que eu quero ler é Mateus 6:31 ao 33, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai ela se renova, amém? Pelo Deus, também porque nós somos uma pessoa diferente em cada época, né? Você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Então, a palavra de Deus, claro, ela tem esse poder. Nos paramos aí da palavra de Deus. A gente consegue ter outro vista, né? Mas o que vale, o que nós realmente acatar quando nós estamos nesse momento, né, sendo ministrados, a palavra de Deus é o que Deus é conosco, amém? Pois, né, você como eu, né, que frequenta aí domingos, a mesma igreja, né, você pode até pensar, puxa, o que muda é o tema da palavra, ali o versículo chave, mas a dinâmica, né, nós sabemos que nós temos a santidade, ser de bom caráter, né, ser pessoas que estamos aguardando Jesus voltar. Glória a Deus por isso aí. Mas o tema, cada revelação, cada detalhe na Deus, devemos ficar sempre atentos. Quero falar sobre a postura do reino, né? Falamos aí muito, você já ouviu muito sobre o reino de Deus, né? É até o tema aí anual, né, de todas as Paz Churches, né? O pastor Eibe fala muito aí do reino imparável, né? Do sentido da gente avançar, da gente crescer, conquistar.
começou o ministério dele, ele começou a pregar, né? E qual que era a mensagem central, né? Que era chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, amém? Então Jesus, ele não começou ali pregando salvação, né? Até mesmo João Batista, né, que veio antes dele ali, preparar o caminho, né? E ele falava que viria um após ele, que ele não era digno nem de desatar as sandálias daquele homem, né? Tamanho era a importância do homem Jesus, né? Que estava ali prestes a chegar após o ministério de João Batista, né? E ele fala essa expressão de desatar as sandálias, né? Que ele não era digno nem de desatar as sandálias, pois era ali uma das atribuições dos servos da época, né? De retirar ali as sandálias, às vezes quando a pessoa entrava numa casa, enfim, né? Então era um ato ali até que era baixo, né? Que meio que qualquer pessoa poderia fazer, e ele falou que nem isso ele era digno de fazer com aquele que viria após ele, amém? Porque quem ia vir após ele era o rei do reino, amém? Né? Era alguém poderoso, tremendo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu falei um pouquinho aí, né, de evangelho do reino, evangelho da salvação, e já está aí algo que a gente pode estar conversando, né? Quando se fala ali do evangelho da salvação, que é tremendo, que é poderoso, né? Que fala de resgatar as nossas vidas, né? Do lamaçal do pecado, de nos tirar realmente daquela frieza, né? Daquelas frias trevas que nós estávamos vivendo, né? É aquela mudança mesmo, da água para o vinho, né? Das trevas para a luz. Isso é poderoso. Mas o evangelho da salvação, né? Às vezes também ele traz assim uma mente assim de comodismo para o crente, né? Como se o crente que ele vive só apenas esse evangelho da salvação, como eu disse, é poderoso. Não estou querendo diminuir o evangelho da salvação, mas traz assim um comodismo, né? Eu sou salvo, glória a Deus, eu estou esperando o Messias voltar, né? Eu estou esperando Jesus voltar, buscar a igreja, e lá que o negócio realmente vai ser bom, vai ser, eu não tenho dúvida, né? Que não tem lugar melhor que o céu, né? Nunca fui, nunca visitei, mas, né? Quando nós lemos a palavra de Deus e nós cremos ali, realmente é um lugar muito especial, que Deus tem uma morada preparada, né? Para mim e para você lá. Isso é muito bom. Mas, como eu disse, o evangelho da salvação ele traz um comodismo, né? E eu vivi muitos anos, né? Apenas ali crendo, né? No evangelho ali da salvação, que Jesus ia voltar. Então, tudo aqui é passageiro, né? Então, tudo aqui é, algumas coisas eu posso até fazer de qualquer jeito, apenas as coisas de Deus, né? Isso aí traz até, parece que uma religiosidade para as nossas vidas, né? Então, um evangelho que fala só de esperar a salvação, traz um certo comodismo para mim e para você, amém? Né? E nós olharmos para o céu, como eu disse, que é um lugar muito especial, que está preparado para mim e para você, né? E eu digo que não se contente apenas com isso, amém? E isso não é uma murmuração, amém? Né? Como eu disse, sermos salvos, ter um lugar muito especial preparado para nós, isso é muito bom, né? A gente nem merecia isso aí, mas eu não estar satisfeito com isso não é uma murmuração, amém? Porque Deus, Ele tem mais para as nossas vidas, né? Apenas mais também do que a salvação, do que uma morada muito boa. Deus tem muito mais para nós, amém? E esse mais se chama Jesus, amém? Então, o evangelho da salvação, resumindo um pouquinho isso, é muito amplo, né? Podemos nos aprofundar, mas aí Jesus vem, como eu disse, João Batista veio antes, mas Jesus vem e ele prega o evangelho do reino, né? E até as mensagens ali iniciais falam: olha, convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus, né? Quando a gente lê isso aí também já aparece que é o tempo de
pôr a casa em ordem, né, que o rei vai voltar, que eu vou subir, né? Mas quando se fala do evangelho do reino, fala-se de uma cultura a ser estabelecida aqui onde nós moramos e vivemos também, amém? Você na escola, na disciplina de história, você aprendeu aí sobre colonização, amém? Talvez você não lembre aí, né? Muitos anos aí, né, que já acabou a escola, mas quando se fala ali de colonização, né, no tempo ali que estavam descobrindo as terras, né, os países, né, e ali, imagine lá chegando o pessoal com aqueles navios, né, grandes, e descobrindo aquela terra ali, falou, opa, esse território é nosso, né, já fincava ali no chão a bandeira, né, enfim, imaginando que estou viajando, né, imagine ali que eles chegavam em outras terras também, e descobriam terras, opa, aqui é nosso, aqui vai ser nosso, né, e chegavam em outros. Só que imaginem chegando em alguns lugares onde já existia algumas pessoas, né? Onde já existia uma cultura estabelecida, né? As pessoas já tinham a sua língua, já tinham o seu jeito de vestir, o seu sotaque, as suas gírias, né? Já tinha ali os seus costumes, os pratos da cidade ali, a alimentação, enfim. E quando chegava um reino, né? Quando chegava ali alguém querendo tomar posse ali daquele local ali também, ele vinha e não apenas tomava posse da terra e das pessoas ali como servos, como escravos, enfim, mas tomava posse trazendo a sua cultura, amém? Trazia ali, não, aqui vai ser do nosso jeito, né? Do jeito que a gente se veste, esse povo vai ter que se vestir também, né? Do jeito que a gente fala a nossa língua, esse povo vai ter que aprender, vai ter que se desenvolver, enfim, amém? Então quando se fala, né, de colonização, do reino de Deus, quando fala, né, sobre o reino de Deus também, fala assim de algo eterno, né, sobre o poder, o governo de Deus, mas traz também esse sentido, querido, de trazer a cultura dos céus sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas vidas, amém? Então Jesus pregou o evangelho do reino, né? Não apenas o evangelho da salvação, né? Prometendo moradas, isso, aquilo, mas sim, apesar do povo, né, ficar muito decepcionado com Jesus, pois o povo ali queria que Jesus resolvesse todos os problemas deles, né? Político da época ali, né? O jugo de Roma, enfim. Mas Jesus não apenas, querido, né, ministrou algo ali, toca de qualquer jeito essa vida aqui, que mais para frente eu tenho algo bom para vocês, né? Não, ele trouxe sim, querido, para mim e para você vivermos bem nessa terra, né? A gente aderir à cultura do céu, enfim, amém? E em Romanos 14:17 diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós lemos ali os primeiros versículos, né, para a gente não andar ansioso, inquieto, né, com o que vamos comer, com o que vamos beber e tarará, e aí ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Eu não sei você, mas quando eu estou buscando algo, né, procurando algo, seja ali um objeto na minha casa, e talvez ali o ambiente que você está procurando está meio que bagunçadinho ali, né? Tem coisa de bebê no chão, lá em casa está assim agora, né? É carrinho de um lado, é um elefantinho colorido do outro, mamadeira, chupeta, né? Então quando eu preciso procurar alguma coisa, primeira coisa eu começo a eliminar o que eu não quero da minha vista, né? Já quero colocar certas coisas ali que estão fora do lugar, no lugar correto, né? Porque aí fica mais fácil eu achar, eu buscar aquilo que eu estou querendo encontrar, amém? E a palavra de Deus, ela faz isso aqui com nós, nesse versículo. Ela já começa falando o que não é o reino de Deus, né? Não é comida, não é bebida, né? Aí tem irmão que ficou até triste, né? Que ama comer e ama beber.
mas ele já descarta, fala, não é comida, não é bebida, né? Apesar de ser coisas aí que nós precisamos, né, para sobrevivermos, né, coisas que se eu parar de comer, eu vou morrer, né? Então a palavra de Deus, ela traz sim, queridos, um sentido bem amplo, né, de necessidades, né, de coisas que buscamos, mas não preenche realmente todo o nosso ser, né? Então, como eu disse, buscai, né? Aqui já está uma palavra-chave, o segredo aí, queridos, de realmente aderirmos e vivermos a postura do reino de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela fala sim sobre achar Deus, né? Como diz aquele versículo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus, né? Mas ela fala mais sobre nós buscarmos a Deus, né? Porque Deus, ele está muito ligado à nossa fome, ao nosso interesse, né? Do que simplesmente às vezes ou só obedecer ou só buscar alguma coisa, né? Deus, ele está muito ligado ao nosso interesse, né? É ali como um pouquinho da diferença ali das mulheres e dos homens, né? O homem ali é mais prático ali para dar uma resposta, às vezes para expressar o que quer, para resolver o assunto logo ali, né? E a mulher às vezes, principalmente com o marido, né, já quer meio que o homem adivinhe, né, com o que ela precisa, né, o que está acontecendo ali naquele momento, por que ela está chateada, né? E o homem vai lá às vezes bobão, né, e pergunta, por que você está assim, né, da forma direta como nós queremos resolver as coisas, né? E a mulher fala, o que você acha, né? Mais ou menos assim, por que você acha que eu estou assim? Cris, né? Deus é um pouquinho dessa forma aí, como as mulheres, amém? Né? Ele quer ser buscado, ele quer ser realmente que nós tenhamos um interesse, uma fome, né? Tem direções e respostas que nós já temos na palavra de Deus, né? E a gente ainda fica insistindo algumas delas perguntar a Deus, né, para resolver. Fala, Deus, dá a resposta logo, faz isso logo, faz dessa forma, faz desse jeito, faz nessa hora, né? Mas quando Deus, ele realmente, ele está interessado à nossa fome, ao nosso interesse, ao nosso desejo em viver a vontade e os planos de Deus, amém? Porque buscar primeiro o reino de Deus, você já sabe que você tem que fazer isso, né? Eu sei, você sabe, mas não fazemos, né? Por quê? Porque nós colocamos na nossa lista, né? Preenche lá no caderninho que o reino dos céus, que o reino de Deus tem que ser o primeiro, tem que ser a prioridade, né? Mas quando você faz isso, é como se você estivesse colocando apenas na força do seu braço isso aí, amém? Então, sem uma fome, sem um desejo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, dificilmente você vai colocar aquilo em primeiro lugar, amém? Né? A gente aprendeu aí muitas coisas que nós devemos amar, né? Deus em primeiro lugar. Qual que vem depois aí? A família, é isso? A família, o cônjuge, depois a igreja, depois isso, depois aquilo. Nós temos uma lista, né? Mas conforme o nosso dia a dia vai mudando, né? Parece que muda a lista de prioridades, né? Pelo menos isso pode acontecer lá no seu trabalho, né? Agora a prioridade é essa, agora a prioridade é aquela. Mas na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, querido, a gente não pode tirar Deus do primeiro lugar, amém? E você vai conseguir só manter Ele lá na prática do dia a dia, se realmente haver uma fome e haver um amor da sua parte para com Deus, amém? Não dá, né, para você pôr na listinha lá e viver aquilo lá sem fome, sem desejo nenhum,
né, sem realmente querer buscar aquilo lá. Amém? Então não vai dar, né? Você não vai conseguir. Precisamos ter uma fome, um desejo, né? um comichão assim, né? Algo assim que realmente queremos, desejamos, buscamos a Deus, enfim. Amém? Então Satanás, querido, ele apesar dele ser um ser muito que assombra, que assusta aí, tem crente, né? Tem até crente que fala Satanás, não fala esse nome aqui na minha casa não, né? Bate lá na madeira, deixa a Bíblia lá no Salmo 91 aberto, enfim. Satanás, né, tem todo esse lado aí, mas por ele ser um ser espiritual, queridos, ele é um ser inteligente, amém? Ele é um ser inteligente. Então quando nós lemos lá, né, que ele veio para matar, para roubar, para destruir, haverá um tempo ali que, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, né, debaixo das asas do Senhor, ele não consegue atuar dessa forma na sua vida, te matando, te roubando, te destruindo, né? Então ele começa a atuar de outras formas, né? Ele atua ali nas distrações, né? Porque qual que é o principal foco dele? Não que ele foi criado para isso, né? O principal objetivo dele contra a igreja de Deus é nos afastar da presença de Deus, amém? E quando nós vamos nos afastando, né, daquele fogo, daquela chama, da presença de Deus, automaticamente ali nós vamos esfriando. E quando o meu amor esfria, né, eu já mudo a prioridade do reino de Deus na minha vida, automaticamente também, né? Porque na força do meu braço eu não consigo, mas quando eu estou ali, aquele crente fervoroso, né? Quando eu estou focado ali realmente, amando a Deus, né? Buscando a Ele pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz na minha vida, né? Então aquilo vai me trazendo mais perto de Deus, mais fome, e isso vai com que eu consiga colocar primeiro o reino de Deus, e isso começa a refletir na minha postura, amém? Voltando lá, né, do que não é o reino de Deus, que ele fala assim em Romanos 14:17, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele fala assim, ó, mas justiça, repita comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Né? Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma mensagem muito antiga, de um pastor que eu gosto muito, em que ele fala assim, que isso aqui é como se fosse uma escada. Ele fala assim, ó, quem anda na justiça, né, porque justiça é justo, né, vem de correto, vem de, né, certo, justiça. Quem anda na justiça tem direito a subir, consegue subir um degrauzinho, que é andar na paz. Quem anda na paz consegue andar na alegria do Espírito Santo, amém? Né? Então justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Então essas coisas Deus deseja sobre a sua vida, né? Ele quer hoje, não é amanhã, Ele quer hoje que nós realmente tomamos posse dessas coisas, né? Então quando eu sou uma pessoa justa, automaticamente a paz, eu já tenho direito à paz na minha vida. E aí eu te pergunto, irmão, nos dias atuais aí, quanto custa a paz, né? E pode pensar em todos os sentidos aí, desde do extremo aí, né, dos países que vivem em guerra, né, que tá lá as pessoas dormindo, de repente cai um míssil, uma bomba, né? Isso não é ter paz naquela nação, né? E vamos baixar o nível aí, mas hoje nós vivemos dentro da nossa cabeça, né? A palavra de Deus, quando nós lemos aqui, a primeira coisa que nós lemos, não andeis inquietos, ó, e olha só, os nossos problemas, queridos, as nossas coisas que deixam nos inquietos, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, né? Até essas coisas tiram aí muitas vezes a nossa paz, né? Então a paz
É um direito nosso quando nós andamos na justiça, mas pelas nossas distrações, como eu disse ali, que o diabo é um ser inteligente e ele distrai a gente e a gente vai esfriando, né? Até a nossa paz, muitas vezes ele consegue roubar. A gente parece que ela vai diminuindo na nossa vida, né? Em coisas do nosso dia a dia, né? Eu me lembro aí que mais para o começo do ano, né? Eu estava com algumas dificuldades lá no trabalho, e aí eu comecei a ficar, né, inquieto, ansioso, né? Dormia pensando, acordava pensando, né? E a paz parecia que ia deixando de lado. E aí teve um momento aqui na igreja, uma reunião, né, que o pastor estava ministrando sobre as nossas vidas, né? E falou: você que está se sentindo desse jeito, vem aqui. Você que está dessa forma, vem para cá. Você que, né? E teve uma lá que se encaixou com o momento que eu estava vivendo. E eu fui lá, né? Recebi a oração, a imposição de mãos sobre a minha vida, amém? E diante de Deus, querido, a partir daquele dia até hoje, né? Os problemas não mudaram, não diminuíram, né? Mas a paz, ela tomou conta do meu coração, né? O circo estava, como a gente fala, o circo estava lá pegando fogo e eu estava calminho, tranquilo, né? A paz, querido, né? E aí eu te digo, querido, quanto custa você viver em paz no seu dia a dia hoje? E Deus, Ele fornece isso para nós aqui. Mas, primeiro passo, temos que andar na justiça, amém? Não, mas você fala: pô, Guilherme, mas isso aí, eu acho que você está voltando lá no evangelho da salvação, né? Para mim ser salvo, para mim morar lá no céu, eu tenho que andar na linha, eu tenho que andar na justiça. Com certeza, querido, né? Mas eu falo de realmente você aderir a essa cultura. E quando realmente há uma paixão de nós por Deus, pela vontade dEle, por andar na justiça dEle, até a sua casa já começa a refletir essa justiça de Deus, né? Hoje não, sempre teve, né? Eu sempre liderei aí Life, né? E sempre ali teve muitos jovens comigo ali, e eu lembro ali que tinha alguns pais que imploravam, né? Falavam: não, fala com meu filho isso, né? Fala aquilo, né? Quando muitas vezes até transferiam a responsabilidade, né? Dos pais ali para o líder, enfim, né? Mas era na hora do apuro ali, do socorro, a gente até entendia. Mas, querido, quando se há uma paixão realmente de nós com Deus e de fazermos a vontade dEle, as pessoas vão ser contagiadas também, amém? Por quê? Porque, como eu disse, o evangelho da salvação, ele nos deixa a gente ali na nossa caixinha, parado, né? Esperando o rei voltar, e fica até com medo de fazer alguma coisa errada, fica ali paradinho. Não, mas o evangelho do reino, querido, não faz apenas eu um participante do reino, mas também me faz um representante do reino de Deus, amém? Quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para você, elas têm que sentir essa justiça, elas têm que sentir essa paz, elas têm que sentir essa alegria do Espírito Santo, e começa a contagiar. Isso é poderoso, amém? Quer dizer, eu já vi diversos testemunhos através de outras vidas, até mesmo da minha vida, às vezes de conversar com uma pessoa ali e depois ir embora para casa e receber uma mensagem do irmão. Ele falou: irmão, obrigado por conversar comigo, isso e tal, né? E no momento que a gente conversava, eu sentia uma paz tremenda no meu coração, amém, Cris? E a paz, Cris, quando você sente essa paz, seja conversando com alguém, seja sendo ministrado, seja lendo a palavra de Deus, quando você sente paz, Cris, isso está mostrando, é uma evidência da parte de Deus que você está indo na direção certa, na direção de Deus para a sua vida. Então, sentiu paz, querido, né? Naquela direção do Senhor, que vai dar certo no nome de Jesus, amém? E aí ele fala: alegria no Espírito Santo. Quantos desejam alegria no Espírito Santo? Não é qualquer alegria. A palavra de Deus, ela já fala também, aquele versículo conhecido: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não é qualquer alegria, é a alegria de Deus. E essa palavra aqui também, quando fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? E quando se fala aí
da alegria no Espírito Santo, que não é qualquer alegria, não é aquela alegria que você vê um meme e dá risada, vê uma piada e dá risada, está numa roda de amigos e dá risada. Não, é algo de Deus sobre a sua vida, né? E eu já até arrisco aqui, encorajando, falando, queridos, né? Que quando fala lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que a pessoa também que já está vivendo ali o estágio da alegria, ela já está vivendo essa parte aqui de todas essas coisas, amém? Né? De todas essas coisas nos serem acrescentadas, né? Então a mensagem, querido, né, do cristianismo, do reino de Deus, não é, queridos, aquela mensagem de deixa tudo para lá, deixa, isso não é importante, isso só vive para Deus. Não é, querido, né? Senão não estaria escrito aqui que todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Mas ele fala realmente dessa hierarquia, de buscar primeiro o reino de Deus, né? E eu tenho certeza, querido, que você já deu muitas coisas a Deus, né? Você deu o seu louvor, você deu a sua adoração, você deu a sua própria vida, né? Você renunciou vícios, entre outras coisas. Mas eu digo para você que ninguém dá melhor do que Deus, amém? Apesar de você ter dado tudo que você tem aí, ninguém dá melhor do que Deus. E quando nós recebemos o que Deus tem para as nossas vidas, essa alegria também vem na nossa vida, amém? Não se apegue somente a isso, que quando nós recebemos algo de Deus, quer dizer que o estágio da alegria está sobre nós. Mas, querido, de você realmente, né, mesmo ali às vezes estando em situações difíceis, a sua paz, né, está em dia, e ainda você no final do dia ter motivos ali de se alegrar. Isso é poderoso, querido. Não é todo mundo que tem, tenho certeza, não é todo mundo que tem. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, né? Você é muito mais feliz do que muitas pessoas aí fora, tenha certeza disso, né? Porque o reino de Deus está sobre você, no nome de Jesus, amém? Estou quase finalizando. Lucas 17, 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Fala para o seu irmão, está dentro de você, irmão. Em outras traduções, em outras linguagens da Bíblia, aqui esse último trecho, quando Jesus responde, né? Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em outras linguagens fala assim: o reino de Deus está entre vós, né? Os teólogos, né, alguns dizem que como se Jesus, como ele estava sendo interrogado pelos fariseus e respondendo aos fariseus, é como se ele estivesse respondendo assim, ó, quando ele fala está entre vós, é como se ele estivesse respondendo assim, ó, não está em você não, é como se ele falasse, está em mim, né? Não está nos fariseus não, está em mim. Mas para mim e para você nessa noite, querido, né, eu creio aqui nessa palavra, porque eis que o reino de Deus está dentro de você, amém? Então, se o reino de Deus está dentro de mim, a justiça dele habita em mim, se o reino de Deus está dentro de mim, a paz do Senhor, está dentro de mim. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, a alegria no Espírito Santo está dentro de mim, amém? Então, querido, comece a viver o reino de Deus, e adere isso aí à sua postura, no seu dia a dia. Toma posse dessa palavra, anda com ela e viva, querido, realmente essa postura do reino, amém? Ser salvo, glória a Deus, ser abençoado, glória a Deus, e isso, mas você ter essa postura do reino, e até mesmo ser um representante do reino, amém, queridos? Isso é um privilégio, algo que Deus deseja sobre a minha vida e deseja sobre a sua vida, amém? Então o reino de Deus está dentro de você, e isso vai refletir aí, querido,
na sua postura, no seu dia a dia, aonde você estiver, querido, essa identidade será refletida no nome de Jesus. Amém? Quantos creem nessa palavra? Fique de pé comigo, vamos orar. Então, a postura do reino de Deus é a maneira de viver, pensar e agir de quem se submete ao governo de Deus. E saiba, querido, que o evangelho, ele é simples, amém? Mas tem coisas aí que, confesso que realmente não é fácil. Fiz essa pergunta aí hoje de manhã e faço para vocês também. Não precisa responder. Mas pense aí, queridos, se eu falar para você, queridos, o dia tem 24 horas. E você separar 30 minutos do seu dia para Deus, é fácil? Pensa bem na pergunta, né? É fácil? E eu já te respondo, querido, não é fácil. Eu acredito aqui que tem até pessoas que fazem isso, né? Que já colocaram ali na sua disciplina. Glória a Deus, parabéns pela sua vida. Eu não digo que é impossível de viver, tá? Muito longe disso. Mas eu digo que não é fácil. E eu te respondo por quê? Por quê? Porque no nosso dia a dia as coisas cooperam para que isso não aconteça. É ou não é? A nossa mente está tão cheia do que nós vamos comer, do que nós vamos beber, do que nós vamos vestir. É claro, né, queridos? Isso está escrito na palavra de Deus. Você sabe muito bem o que está dentro da sua cabecinha aí, né? Então eu digo que não é fácil, porque as coisas têm cooperado para que isso não aconteça. É tanto quero, é tanto desejo, é tanto... A gente até ama, e a gente até busca o reino, mas não está em primeiro lugar. Então hoje nós vivemos aí, querido, não digo só a nossa, né? Mas a igreja, ela nunca esteve tão cheia, mas de pessoas tão vazias. Por quê? Porque aderimos ali a nossa performance. Não, mas eu estou no culto, dá um check, né? Na nossa vida espiritual. Não, mas eu fui no Tadel, eu fui no Life. Glória a Deus. Mas eu estou falando de amor por Deus, de paixão, de fome. Então era para ser algo fácil para nós. 30 minutos, o que é 30 minutos, né? Mas quando não tem fome, não tem paixão, não tem sede, aí eu nem faço. Aí eu vou fazendo as outras coisas. O importante é minha filha, o importante é o meu trabalho, o importante é isso. Então por isso que não tem sido fácil, mas é possível. Amém? Já vamos buscar a praticar isso. Porque quem busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, como eu disse, que ninguém dá melhor do que Deus. E ele fala, é simples, é buscar isso aqui primeiro, que as demais vão te perseguir. Então a gente está perseguindo aqui e lá, gastando tanta energia, quando Deus ele dá um foco para nós. Busca isso, e aí as outras coisas vão te buscar. Isso não sou eu, que é a palavra de Deus que está ministrando ao nosso coração. Ah, Guilherme, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. E ainda digo mais, nada surpreende Deus. As suas vitórias, os seus fracassos, se alguém te abandonou, nada surpreende Deus. E Ele não desistiu de você, não desistiu da sua história. Ele não desistiu de fazer você viver a justiça, a paz dele e a alegria dele. Ele não desistiu.
Feche os seus olhos.